Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa semana começamos a falar sobre os ângulos. Já coloquei o conteúdo teórico para vocês no Google Sala de Aula, que é o mesmo conteúdo que eu passei na lousa aqui para o pessoal que estava presencial. Vocês precisam colocar esse conteúdo no caderno de vocês, certo? E acompanhar junto com esse conteúdo a explicação que eu vou fazer agora. Coloquei também para vocês lá no Google Sala de Aula um vídeo curtinho de 3 minutos, falando um pouquinho sobre os ângulos. Então mostra também o que são os ângulos e onde eles se aplicam na vida da gente. Tá bom? É um vídeo bem curto e muito importante para que vocês assistam. Bom, agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que são os ângulos, certo? E dar algumas dicas de como vocês podem resolver esses exercícios. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é um ângulo. Bom, os ângulos são aberturas, então a gente pode encontrar os ângulos nos ponteiros de um relógio, certo? Quando a gente abre uma tesoura, no abrir ou fechar de uma porta. Então, esse conceito é presente dentro do nosso cotidiano. Por isso, então, agora a gente vai entender o que esses ângulos representam dentro da matemática. Veja só, aqui temos 3 imagens, certo? Perceba que aqui, nessa primeira imagem, temos um ângulo, ou seja, uma abertura. Para esse ângulo, podemos dar alguns termos. Por exemplo, esse ponto aqui é o que nós chamamos de vértice, certo? Então vamos lá. O ângulo ele é formado por esses 3 pontos e esse ponto que forma um bico do ângulo é o que nós chamamos de vértice. As 2 linhas que ajudam a formar esse ângulo são chamadas de lados. Perfeito? Bom, olhando para essa imagem aqui, podemos ver que o vértice está aqui no ponto R. E essas 2 linhas são os lados. Nessa terceira imagem, o vértice está aqui no F, sendo os lados essas 3 linhas aqui. Agora eu vou identificar para que vocês vejam. Bom, então aí estão identificados todos os lados e todos os vértices destes ângulos que a gente tem aqui. Tudo bem? Agora vamos tentar identificar quantos ângulos temos em cada imagem, certo? E qual é o nome que damos a esse ângulo. Bom, nessa primeira imagem, veja só, temos 3 pontos, A, O e B, certo? Esses 3 pontos formam essa abertura que eu identifiquei aqui. Tudo bem? Essa abertura nós chamamos de AOP. A letra O, que é o vértice, sempre tem que ficar no meio, tá bom? Então vamos lá. Podemos identificar dessa forma, escrevendo AOB ou colocando um acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice, dessa forma. Então, esse ângulo, essa abertura, pode ser chamada de AOB ou AOB com circunflexo em cima do O. Nós vamos, nas próximas aulas, observar o ângulo que é formado aqui da letra B, contornando aqui o entorno até chegar na letra A, certo? Esse ângulo já teria outro nome. Ele começa aqui na letra B, passa pelo O e chega até o A. Seria o ângulo BOA. Mas esse ângulo vai ser abordado nas aulas futuras. Tudo bem? Sendo assim, como seria o nome desse ângulo representado na segunda imagem? Bom, seguindo a mesma regra desse, ó, ele começa aqui na letra P, tem o vértice R, certo? E termina na letra C. Então, o nome desse ângulo é PRC, podendo ser representado com ou sem um acento circunflexo. Perfeito. Agora olha aqui na terceira imagem. Quantos ângulos eu tenho aqui?
Aqui eu tinha um, aqui eu tinha um e aqui. Vamos ver cada um deles? Primeiro aqui de cara temos esse ângulo aqui, ó, DFX. Certo? Temos também esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado pelo XFA. Porém, se observarmos bastante, vamos perceber que esses dois ângulos juntos formam um terceiro ângulo, esse aqui, ó. Esse ângulo podemos chamar de DFA. Certinho? Então aí estão as três imagens com seus ângulos devidamente identificados. Bom, agora nós vamos aprender a calcular a medida de um ângulo. Para isso eu vou apresentar para vocês um componente muito importante que a gente utiliza para fazer as medições de ângulos. Esse componente é o transferidor, tá vendo? Ele é como uma régua, porém a medida dele a gente faz de forma circular, tudo bem? Perceba que o transferidor, aqui ó, temos dois formatos que são os mais comuns. Esse que tem uma volta completa e esse daqui que é apenas meia volta. Observe que interessante, esse que tem a volta completa, ó, ele começa aqui no zero, percorre todo o entorno do transferidor e finaliza aqui de novo em 360 graus. Tudo bem? Então podemos dizer que a volta completa de um círculo mede 360 graus. Então esse daqui, que tem apenas meia volta, olha só quanto ele tem. Ele começa aqui no zero, certo? E termina aqui no 180. Tudo bem? Para a gente entender um pouquinho como ele funciona, eu vou representar a medição do transferidor nessa imagem aqui. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho uma imagem que caberia perfeitamente nesse transferidor de 180 graus, certo? Então eu vou colocar ali nele algumas medidas. Vou começar com o zero aqui do lado direito, tá vendo? Ó? Como nesse caso aqui dessa medida interna do meu transferidor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, aqui, ó, tá vendo? Aqui começa com zero. Aqui no meio, ó, ele atinge 90 graus e no final atinge os 180 graus. Então aqui no início temos um ponto A que vai ser o meu 0 grau. Aqui em cima, ó, bem no meio, temos o ângulo de 90 graus. E aqui no final, temos o ângulo de 180 graus. Ok? Esse ângulo que foi feito aqui bem entre o 0 e o 90 mede 45 graus. Esse ângulo que foi colocado aqui entre o 90 e o 180 mede 135 graus. Certo? E aqui no B, a gente tem uma medida aproximada de 30 graus. Tudo bem? Então aí a gente tem a representação de algumas medidas aí do transferidor. E a gente vai entender como elas funcionam. Bom, se eu quero saber a medida do ângulo AOB, certo? O ângulo AOB começa aqui no 0 graus e termina aqui nos 30 graus. De 0 para 30 temos exatamente 30 graus. Então nós podemos dizer que a medida desse ângulo é de 30 graus.
Então a gente coloca assim, ó. Certo? Então dessa forma a gente representa a medida dessa abertura desse ângulo. Tudo bem? E se fosse o ângulo AOC? Bom, o A começa aqui no zero. O C chega no 45 graus. De 0 até 45, temos exatamente 45 graus. Então, a medida do ângulo AOC é de 45 graus. Se fosse o AOF, por exemplo, de 0 a 180, temos 180 graus. Mas olha que interessante. E se eu tenho esse ângulo aqui, ó, COD? Ele já não está mais começando aqui no A, né? Então, se ele está começando aqui no C, eu preciso considerar esses 45 graus, certo? Então, é como se eu tivesse começado aqui o meu ângulo já com 45. Então, desses 45, para chegar aqui no 90, que é a medida do D, quantos graus eu percorri? De 45 para 90, temos 45 graus. Então, a medida do ângulo COD é de 45 graus. Tudo bem, gente? Como que essa medida é feita com o transferidor? Então, vamos lá. Você precisa primeiro identificar onde está o vértice desse ângulo. Nosso vértice está aqui na letra O, tá bom? Nem sempre vai ser usada a letra O, mas geralmente é ela, tá? O que importa é você encontrar onde fica o bico, o ponto de onde saem as linhas desse ângulo. Então, eu preciso posicionar essa risquinha aqui do meu transferidor, tá vendo, ó? No vértice do ângulo. Porém, é interessante que eu posicione ela de uma forma que pelo menos um dos lados do meu ângulo fique alinhado com essa base aqui do transferidor. Por exemplo, vou medir aqui o ângulo AOD. Então, posiciono a linha do meu transferidor bem aqui no vértice, alinhando o lado do meu ângulo A, tá vendo, ó? Desculpa, do meu ponto A com o meu transferidor. Certo? Feito isso, o que eu preciso observar? Meu ângulo está começando aonde? Do lado direito ou do lado esquerdo? Bom, como eu posicionei ele assim, no A, ele está começando aqui no A. Então, é do meu lado direito. Então, eu preciso observar a medida do ângulo que começa com 0 no lado em que meu ângulo inicia. Então, meu ângulo está começando do lado direito, eu tenho que ver qual dessas linhas começam com 0 do lado direito. É a linha de dentro, ó. Tá vendo? Porque a linha de fora já está aqui no 180. Então, eu vou observar a linha de dentro, tá vendo? 0, 10, 20, 30, e ver em qual número ela está batendo aqui em cima na linha do D. E olha que interessante, ó. Bem aqui nos 90 graus. Tá vendo? Esse ângulo aqui dos 45 graus também deu bem certinho, ó. Tá vendo? Ó, 45 graus. O aqui dos 30 graus saiu um pouquinho diferente porque eu fiz no olho mesmo. Mas é basicamente isso. Se você fosse medir o ângulo COD, que como eu tinha dito para vocês, dá 45 graus. Você pode posicionar aqui, ó, o seu transferidor dessa forma, com a linha no vértice, encostando o transferidor no lado do ponto C. Tá vendo? E aí você vai observar, começando aqui do 0, pelo lado direito, que número que está batendo aqui, ó, no seu transferidor, na direção do ponto D. Olha que interessante. Exatamente os 45 graus. Tudo bem, gente? Então, basicamente é isso. É assim que a gente trabalha com os ângulos. Para as próximas aulas, vamos ver outras partes importantes do estudo de ângulos, mas a introdução é essa. Eu espero de coração que vocês tenham entendido, certo? Vou passar para vocês agora algumas atividades.
Qualquer dúvida, só lembrar que eu estou à disposição para ajudar. Um grande beijo, pessoal. Até mais.